Bom dia, gente. É muito bom a gente iniciar o dia dessa forma. Eu gostaria de... A gente falou na última reunião nossa que nós estaríamos compartilhando sobre o Salmo 84, mas só que nós não vou poder fazer isso hoje. Durante essa semana eu preparei tudo isso, é o que eu queria estar falando, mas eu fui fortemente convencido pelo Espírito que não era isso que a gente precisaria estar falando hoje. E o que eu senti muito forte dentro do meu espírito foi lembrar de como Yeshua caminhou. As Escrituras falam que sempre houveram muitas pessoas junto com Cristo. E as Escrituras não falam apenas de grande número, mas falam de multidões e multidões. Eram muitas pessoas. Enquanto Yeshua esteve na terra, muitas pessoas o seguiam, muitas pessoas iam atrás dele. E por todo lugar onde ele ia, essas pessoas estavam lá. E eu comecei a pensar justamente sobre essa peregrinação, essas pessoas que haviam. E dentre essa multidão, as Escrituras falam que um dia, vamos abrir em Lucas 6, senão eu vou falar antes de ler. Lucas 6, no versículo 12. Em diante. Todos acharam? Diz assim: Lucas 6, do 12 em diante. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte, a fim de orar, e atravessou toda a noite em oração a Deus. Logo ao nascer do dia, convocou seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem designou como apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou seu traidor. Esse relato é bem interessante porque muitas vezes a gente ouve falar dos discípulos e a gente acha que Yeshua só tinha 12 discípulos, né? Mas as Escrituras falam em Lucas 9, Lucas 10, que ele envia outros 70 para uma missão específica. Então, Jesus tinha muitos discípulos. Nesse momento, ele separa dentre todos os que o seguiam, muitos seguidores. Dentre todos os que o seguiam e dentre a multidão, fala que ele fica uma noite inteira orando ao Pai. E dentre essas pessoas, ele escolhe 12. Ele fica a noite toda orando ao Pai para saber quem eram esses 12. Quem eram essas 12 pessoas que iriam ser escolhidas para o apostolado. E em toda a trajetória de Cristo, nós vemos agora essa separação. Yeshua, que tinha 12, e tinha outros 70, e tinha muito mais pessoas junto com ele. Pessoas que se agregavam, fariseus, escribas, pessoas doentes, pessoas endemoniadas, todo tipo de gente. Havia todo tipo de pessoas caminhando com Cristo. Todo tipo de pessoas. Mas existiam 12 pessoas que foram escolhidas. E ele tinha outros discípulos ainda dentre essa multidão. Então era um grupo grande de pessoas que estavam junto com ele. E a primeira coisa que eu comecei a pensar, quando eu comecei a pensar em hoje, o que nós iríamos compartilhar, que eu senti, era sobre nós falarmos sobre a diferença de quem eram os seguidores de Cristo e quem eram os discípulos de Cristo. Existia uma diferença bem grande. Em toda a Escritura nós vamos ver que sempre se ajuntaram multidões em torno dele, buscando cura. Alguns buscaram pão, buscavam
simplesmente ver o que era aquilo, porque imagina, um homem passando no meio de Israel, multidões seguindo ele, indo até o mar, atravessava o mar, era uma parada, era uma peregrinação muito grande. Toda vez que a gente vê uma multidão passando, no mínimo, desperta a curiosidade. E a primeira coisa que eu acredito que é uma característica dos seguidores, são movidos por curiosidade. Eles sempre se aproximam de Cristo pela curiosidade, por ver o movimento, por ver o que está acontecendo. Então a pessoa se aproxima. E a curiosidade, ela está para mim muito ligada a sentimentos rasos, entendeu? A coisa superficial. Tipo, é alguém que está fazendo alguma coisa, escuta um barulho e vai ver o que é. Porém, ele não tem uma profundidade nisso que ele está buscando. Ele está indo só, puxa, deixa eu ver o que é isso. Deixa eu ver o que é essa passeata. Deixa eu ver quem é esse cara e por que tanta gente está atrás dele. E aí o curioso, ele chega, e eu imagino Yeshua ensinando as pessoas, ensinando os discípulos e multidões em torno dele. E aí chegam os curiosos, as pessoas, e começam a ouvir. O que é isso aí? Aí pergunta para alguém que está lá no fundo. Cara, quem que é isso aí? Ah, esse é um cara aí, ele está falando uns negócios bem doidos, mas curou já 3 pessoas. Ah, é? Peraí que eu vou chamar meu pai, ele que está doente. Aí ele vai na casa dele. Então o curioso, ele está sempre à margem de tudo o que Cristo estava fazendo, entende? Yeshua tinha muitas pessoas dessa forma, movidos por curiosidade, por razões rasas. Não tinham profundidade em conhecer Cristo. Mas tudo que Yeshua fazia chamava a atenção deles. E o motivo pelo qual eles iam era para ver se tinha alguma coisa para satisfazer aquilo que eles precisavam. Então, exemplo, se aquele curioso chegasse e Yeshua estivesse dando uma dura, ele chegava lá, cara estranho, deixa eu ir embora. Porém, se ele estivesse realizando curas, sinais e dando pão e fazendo alguma coisa, logo ele, poxa, peraí, deixa eu parar aqui. E ele ficava ali por um tempo. Para mim, a diferença de uma grande característica do seguidor é que ele vai até Cristo, buscando atender às suas expectativas, entende? Quando essa necessidade, essa expectativa que o levou até Yeshua, até Cristo, não é correspondida, ele logo o deixa. Porque ele não tem um grande comprometimento, ele está ali é só uma passagem, entende? Essa é para mim a principal característica dos seguidores. Outra coisa que os seguidores fazem, eles são movidos pelo impulso de outras pessoas. As escrituras falam que Yeshua uma certa vez entrou em Jerusalém. Vamos abrir Mateus 21, 9. Eu quero que você visualize essa cena agora. Mateus capítulo 21, versículo 9. Versículo 8 e 9, vai. Vocês lembram aquela passagem que Yeshua entra sentado numa jumenta, cumprindo uma profecia em Jerusalém? É essa passagem. Vamos ler o versículo 8 e 9. Diz assim: então uma grande multidão estendia suas capas pelo caminho. Muitos outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pela estrada. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, quanto as que o seguiam, proclamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito seja ele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. As escrituras estão falando que tinha multidões à frente, lançando capas e lançando ramos, e multidões atrás. Era muita gente. E no meio dessa multidão, para mim, a hora que se começou a cantar Hosana, para mim quem começou a cantar Hosana foram os mais próximos. E aquele coro foi se espalhando, entendeu? E as pessoas que estavam no fundo, que isso? Aí começava a cantar também, porque imagina uma marcha de multidões passando, pessoas vão se agregando. Então, para mim, havia muitos curiosos aqui no meio desse povo. Muitas pessoas que se chegasse para ela falavam: quem é esse cara que está aí? O que está acontecendo? Ah, é um tal de Jesus, não sei quem é não, mas vamos lá, ele é o rei dos judeus. E começavam a proclamar isso. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. E cantavam esse coro. Por quê? Os seguidores, eles têm que ser movidos pelo impulso de outras pessoas. Eles não têm consciência do que estão fazendo, mas eles fazem aquilo que todo mundo está fazendo. Isso é uma outra característica de um seguidor. Eles ouvem muita coisa, mas eles são desatentos. Porque o seguidor, ele não está interessado em aprender com Cristo. Ele está interessado em satisfazer uma curiosidade momentânea. O discípulo, ele é diferente, porque o discípulo procura o mestre
não para satisfazer algo. Ele está procurando o mestre para aprender. A postura de um discípulo é aquele que procura Cristo para aprender de Cristo, não para satisfazer aquilo que ele foi buscar. Isso é a diferença de um seguidor e de um discípulo. O discípulo não é desatento, o seguidor é. O seguidor, ele canta aquilo que está sendo cantado, ele fala o que está sendo falado, ele se move por esse impulso da multidão, que todo mundo está fazendo, ele faz também. Por quê? Porque é apenas um seguidor. É alguém que tem simpatia com Cristo, que acha legal, que acha ele bonito. Mas se você questionar essa pessoa sobre, ei, quem é Cristo? Quem é ele? Ele não vai ter substância e fundamento para te responder. Ele vai até falar, Cristo é o Filho de Deus, ele morreu por nós, só que a verdade é que a proximidade que ele tem com Yeshua é algo sempre superficial. É uma dúvida rasa, entende? É só curiosidade. Não é algo diferente disso. Não é uma proximidade de comprometimento. Não é uma caminhada de discipulado, não é. É apenas uma caminhada de satisfação. Enquanto está legal, eu estou. Enquanto não está, eu não estou mais. Entende? Enquanto está tudo bem, a mensagem está bonita, está tudo legal, eu permaneço. Quando isso muda, eu logo já não tenho mais parte com isso. Porque o seguidor, ele não se compromete. Ele é apenas movimentado pelo impulso. Os discípulos se aproximam de Yeshua para aprender. Vamos lá abrir em João, capítulo 1, versículo 35 e 39. Eu gosto desse relato. Presta atenção à diferença de um discípulo. João 1, versículos 35 ao 39. Olha só. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Quem era esse João? João Batista. E observando que Jesus passava, ele disse, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram o que ele falou e se tornaram seguidores de Jesus. Então Jesus, voltando, vendo que os 2 o seguiam, disse, o que vocês estão procurando? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde estás hospedado? E disse Jesus, vinde e vede. Eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo isso por volta da hora 10ª. Imaginem esse cenário. João Batista tinha muitos discípulos, todos nós sabemos disso. E no momento tinha 2 dos seus discípulos com ele. E Jesus estava vindo, e Yeshua estava vindo. João, quando vê ele, fala, eis o Cordeiro de Deus. Só falou isso. Os 2 discípulos de João atentamente perceberam, ei, João está falando que ele é o Cordeiro de Deus. Sabe o que um discípulo entende quando ouve essa frase? Eis o Cordeiro de Deus. Um discípulo lembra, Deus proveu para si um cordeiro no sacrifício que Abraão fez quando ia matar seu filho Isaque. E se ele é o Cordeiro de Deus, eu tenho que agora ir atrás dele. Por isso que eles deixam João Batista, o seu discipulador, e vão atrás de Cristo. Sabe o que um seguidor entende quando ouve essa frase? Eis o Cordeiro de Deus? Vai parecer engraçado. Deus tem um animal de estimação? É isso que um seguidor entende. Porque o seguidor não tem profundidade de entendimento. Ele apenas é raso no que ouve. E a hora que ele ouve, ele é o Cordeiro de Deus. Deus tem um cordeiro então? Que legal, que bonitinho. Deus tem um animalzinho de estimação. Mas um discípulo sabe, ei, é esse que apareceu naquela montanha, quando Abraão levantou aquele cutelo para matar o seu filho Isaque. E até hoje aquele nome se chama Deus proverá para si um cordeiro. Olha aí, o cordeiro está agora andando entre nós. E esses discípulos agora passam a seguir a Yeshua. O que eu acho mais intrigante é que esses homens, esses já eram discípulos de João, entende? Se for ver, não precisava nem... A gente for ver, não, os caras já são discípulos. Não, eles queriam mais. Sabe qual é a diferença de um seguidor e de um discípulo? O seguidor está sempre conformado com tudo que está, as coisas como estão. O discípulo está sempre buscando e atento àquilo que está ouvindo, para alcançar algo mais de Deus. Isso é uma postura que a gente adquire. Uma postura de um discípulo é alguém que está atento, que tem sede, que está buscando aprender.
e estão envolvidos nessa busca, entende? Então quando ele ouve algo, ele fala, opa, Deus está fazendo um sacrifício. Ele já mandou o cordeiro para a terra. Eu vou ir junto com ele, porque eu vou ir atrás daquilo que Deus está fazendo. Eu não vou ficar onde eu estou. Por mais que o discipulado de João Batista era um dos melhores da época, era o melhor discipulador que havia em Israel. Não havia para mim em Israel outro discipulador melhor que João. Mas esses homens, quando ouvem da boca de João que o Cordeiro de Deus estava passando, eles vão atrás de Yeshua. Mas só que as Escrituras falam que Yeshua olha para eles e faz uma pergunta. Fala assim, o que vocês estão procurando? O que vocês estão procurando? E a primeira coisa que eles falam, nós estamos procurando um mestre. Porque a gente tinha um mestre. E agora a gente não tem mais um mestre. E a gente sabe que você é mestre. Aonde você está? Dormindo. Eu agora quero viver com você. O discípulo não tinha nada para resolver. Entende? O discípulo não tinha demandas pessoais para tratar. Ele não tinha que arrumar nada na vida dele. Ele só tinha que seguir. Ele só pergunta isso para Yeshua. Aonde você está dormindo? Eu quero me comprometer com a sua vida. Eu vou viver com você agora. O que eu estou procurando? Um mestre para mim. Porque o meu desejo é aprender. É isso que eu estou procurando. E Jesus fala, então venha e veja. E as Escrituras falam que eles vão e começam a seguir Cristo. Porque o discipulado, ele compromete toda a vida. Esses homens não se tornaram desprendidos, eles já eram desprendidos. Eles já eram assim, entendeu? Eles já seguiam João dessa forma. Então para eles não foi um grande desafio continuar e seguir a Cristo. Pelo contrário, o coração deles era esse, de ser homens atentos. Eles já eram desprendidos. E essa expressão, quando eles falam, me fala onde você está morando, ele está dizendo para Jesus, Jesus, eu não tenho casa. Eu estou procurando um mestre que me acolha. Eu estou querendo comprometer toda a minha vida. Não é curiosidade, eu não estou pedindo para você fazer nada. Eu não estou te pedindo nada. Eu só quero morar com você, porque eu quero ficar com você, porque eu preciso de um mestre, de alguém que me ensine. E essa é a diferença de um discípulo e um seguidor. O seguidor sempre vai atrás de Jesus. O discípulo quer morar com Jesus. Então, é diferente, é muito diferente. O seguidor sempre está no movimento. O discípulo está sempre próximo. O seguidor sempre vai ser raso. O discípulo vai ser questionado. O que você está procurando? Eu estou procurando um mestre e uma casa. Então agora você tem um mestre e uma casa. O seguidor nunca quer um mestre e nunca quer uma casa. Porque o mestre repreende. O mestre faz perguntas difíceis. O mestre exorta. E o seguidor não quer isso. O seguidor quer conforto. Ele quer respostas básicas. Ele quer saber sobre ele. Lembra de um seguidor nas Escrituras que se chamava... As Escrituras não falam o nome dele, mas fala que era um jovem rico. Ele chega até Yeshua querendo saber o quê? O que eu faço para herdar a vida eterna. O seguidor sempre tem questões sobre ele, dúvidas sobre quem ele é, dúvidas sobre o que ele tem que fazer. Sempre procura Yeshua para responder essas questões. Quem eu sou, Jesus? O que eu tenho que fazer? Como que eu resolvo essa peteca? Como que eu tiro isso do meu coração? Como que eu faço isso? Isso é coração de seguidores. Porque discípulos não têm essas questões. Discípulos só falam, eu estou procurando um mestre e eu estou procurando morar junto com você, uma casa. Essa é a resposta de um discípulo. Porque Yeshua está olhando para nós e está perguntando, o que vocês estão procurando? Vocês estão procurando o quê? E esses homens tiveram a sabedoria de falar, nós não estamos querendo nada que você possa dar. Eu quero você. E eu quero morar junto com você. Entende? Eu estou me comprometendo com isso. Não é uma postura descompromissada. Seguidores são assim, sempre agitam, mas no final não estão presentes. As Escrituras não falam que havia multidões no Getsemane. Não havia. No último momento, só alguns ficaram com ele. E mesmo aqueles ainda o deixaram. Mas eles ainda aguentaram até uma parte final.
as multidões já não estavam mais ali. As multidões têm uma grande chance de se virar contra ele. Foi o que aconteceu no final. As mesmas multidões que gritaram Hosana foi as que gritaram crucifica. Por quê? Porque o clima mudou. O ambiente mudou. Já não era mais tão pop seguir a Cristo. Entende? Começou a ficar tenso. E quando tudo mudou, eles mudaram junto. Porque o seguidor, ele muda junto com o ambiente. Com a realidade que ele está envolvido. Ele muda também. Se todo mundo está falando que é bom, ele fala que é bom. Se todo mundo está falando que é ruim, é ruim. Isso é uma mentalidade de seguidor. Uma mentalidade de alguém que só está próximo dele, mas não está comprometido com ele. E a intenção desses homens era boa. Por isso Yeshua fala, vem e veja. Eu estou vendo o coração de vocês. Discípulos valorizam tanto o ensino que não colocam nada antes do discipulado. Nada. Eles sabem o valor que tem estar andando com aquele mestre. Eles sabem o valor que tem da palavra de Deus. A prioridade. Mateus 8,19. Vamos abrir. Hoje esse versículo para mim é mais atual do que tudo. É quase a versão atualizada dos dias de hoje. Frases que nós ouvimos sempre. Sempre que a gente fala de missão, de permanecer, de ficar com Cristo, de quem vai estar junto, a gente ouve essas coisas das pessoas. Mateus 8,19 diz assim: então aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Hoje é mais moderno. Tamo junto, hein? Entendi. Jesus respondeu assim: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Falaram assim: tamo junto, hein, Jesus? Ó, vou buscar um conforto aí, hein? Um lugar pra gente ficar tranquilo. Ele falou: não, comigo não. Você não vai ter conforto, não. Eu não tenho. Não busque em mim algo que eu não prometi te dar. Você não vai ter isso. E você não vai me seguir para onde quer que for, porque o negócio vai ficar ruim. E você quer conforto. E eu não vou te dar isso. Isso Jesus estava falando para esses primeiros escribas. Depois outros dos discípulos fazem também nesse mesmo clima. Estavam tipo todo mundo nesse clima. Nós vamos junto contigo, Jesus. Estamos juntos, hein, até o fim. Aí outros seus discípulos disse, versículo 21. Senhor, permita-me primeiro ir sepultar o meu pai. Ao que Jesus lhe respondeu: segue-me e deixa os mortos sepultem os seus próprios mortos. Esse ponto eu achei muito pesado. Eu achei Jesus insensível. Era o pai do cara, velho. Imagina se seu pai morre e você não pode ir no velório. Sabe qual é a dificuldade? Seguidores sempre vão ter demandas antes do discipulado. Suas. Coisas emocionais muito fortes, muito relevantes. É o pai, é a mãe, é o tio, é o filho, é todo mundo. O seguidor sempre vai ter alguma coisa para apresentar. E Yeshua está falando, nunca vai acabar as demandas enquanto elas não morrerem. É isso que Yeshua está ensinando. Não é que ele foi insensível só. Ele está dizendo assim, se você não morrer com tudo e deixar os mortos cuidar das coisas dos mortos e começar a cuidar das coisas dos vivos, você nunca vai sair das coisas mortas. É isso que ele está ensinando para nós. Ele está falando, não adianta falar que vai me seguir até o fim, sendo que você sempre tem as suas demandas antes das minhas. Isso é mentira. Se você não deixar os mortos cuidar dos mortos, você nunca vai deixar de ter coisas mortas. Sim. Os mortos são aqueles que estão cuidando das suas próprias vidas aqui nesse cenário. E por isso Yeshua fala, dentre aqueles que não estão fazendo a vontade do Pai, que estão mortos, pessoas morrem mesmo. E deixa eles enterrarem, é a obra deles, eles têm que fazer isso. Porque eles não têm esperança da vida, entende? E quem são os vivos? Aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Aqueles que estão se importando em seguir a Cristo, em aprender com Ele. É isso que ele está falando. Ele está querendo dizer, ei, vocês estão falando que são discípulos, mas vocês são seguidores. Vocês têm um monte de coisas para resolver, e enquanto vocês não resolverem isso, vocês não vão ser discípulos. Porque discípulos não têm esse tipo de argumento.
discípulos apenas seguem. Discípulos estão com ele. É muito diferente. Abre em Mateus 8, 23. Só volta uma página. Não, é na mesma, né? Eu li mesmo. Até o versículo 22. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. É simples assim. Estava todo mundo falando que ia seguir. Estamos juntos até o fim. É nós, tal. Jesus, puf, ninguém foi. De repente ele entra no barco e os discípulos fazem o quê? As escrituras estão falando aqui, os discípulos entrando no barco, primeiro perguntaram: Senhor, qual que é o trajeto que nós vamos colocar no GPS? Tem. Talvez até perguntaram, mas as escrituras não registram. Senhor, para onde você está indo mesmo? Para entender. Nós estamos entrando aqui com você, você vai matar a gente no mar, o que vai rolar? Ninguém fazia perguntas. Discípulos não perguntam para onde o mestre está indo, só seguem ele, porque confiam. Seguidores sempre estão questionando as coisas, porque sempre tem muitos problemas internos. E para mim, você acha que os discípulos não olharam? Todo judeu, todo israelita é muito bom em analisar os sinais dos céus. Para mim, eles viram muito claro muitas nuvens pretas no mar. E provavelmente eles sabiam que a coisa ia ficar ruim. E as escrituras falam que daqui a pouco chega uma tempestade de repente. Eles poderiam ter questionado Cristo, falado: Yeshua, mas agora você quer entrar no mar? Olha, o tempo não está favorável para a gente entrar no mar agora. Mas só que eles não questionaram, eles simplesmente obedeceram. Essa é uma postura de pessoas que têm o caráter de discípulos, não de seguidores. Não questionam o mestre, não questionam as escrituras, não argumentam com Deus, entende? Se rendem. Vamos, tá bom? Eles entram no barco, vem uma grande tempestade, e Yeshua estava dormindo. Eles ficam com muito medo, nós vamos morrer. Eu imagino que o negócio foi sinistro. Acorda, Yeshua, acorda. O que foi que vocês estão me acordando? Que doideira é essa? Vocês estão desesperados? Nós estamos morrendo, nos salva. As escrituras falam que ele repreende eles primeiro, fala: vocês são homens de pequena fé. E repreende o mar, e o mar para. E eles ficam apavorados, falam: meu, quem é esse homem? Sabe o que acontece quando Yeshua repreende discípulos? O que acontece? Ele repreende discípulos e a fé dos discípulos aumenta. Sabe o que acontece quando Yeshua repreende seguidores? Eles vão embora. Quando Yeshua faz um sermão mais duro que ele já pregou, ele fala: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não pode andar comigo. E as pessoas começaram a se ofender. Poxa, e ele percebeu que as pessoas estavam se ofendendo. E ele continua, ele fala: se vocês não tiverem uma aliança comigo, vocês não são meus discípulos. O jovem rico foi a mesma postura. Porque ele chegou diante de Cristo buscando atender as suas perguntas. E quando Yeshua falou para ele o que ele tinha que fazer, ele falou: não vai dar pé para mim, eu vou ter que ir embora. As escrituras falam que ele fica triste e vai embora. Do mesmo jeito com alguns discípulos. Acontece isso. Deixa eu ver onde está. Bom, depois eu acho que eu vou chegar lá. Discípulos simplesmente seguem. Quando são exortados, aprendem a ter mais fé. Não desanimam. Mateus 5:1 diz que num determinado dia, Yeshua, vendo as multidões, ele sobe ao monte. Outra vez os discípulos não perguntaram: por que você está subindo ao monte? Fala com a multidão. Não, eles simplesmente seguiram ele e se assentaram para ouvi-lo. Os seguidores se contentam em ver a Cristo, entende? Yeshua está lá em cima da fonte Santa Teresa. Olha lá, estou vendo Yeshua, estou junto aí. Estamos juntos, Yeshua. Esses são seguidores. Porque ele se contenta com essa proximidade da visão, entendeu? Por mais que ele não está ouvindo nada, não está sabendo nem o que está acontecendo lá. Se Yeshua está alegre, triste, falando coisa, está bravo, se não... Obrigado, Fer. Mas ele se contenta com essa proximidade da visão.
Discípulos não. Discípulos precisam estar perto bastante, porque eles precisam ouvir. Que o interesse deles não é ser beneficiado com uma imagem. Não é uma aparência só, entendeu? Não é o que é pop, é a coisa que é real. Então ele precisa sentar e estar perto. Isso as escrituras deixam claro, que os discípulos o seguiram. Mateus 14:10, vamos abrir. e 19, gente, desculpa. Já viu cortando a cabeça e falou, meu Deus. Mateus 14:19. Lê 14:11 a parte A. Sua cabeça foi levada num prato. Misericórdia, esse canal é isso não. 14:19. E mandou que as multidões se assentassem no gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes e olhando para os céus abençoou. Em seguida, tendo partido, deu aos discípulos e estes serviram as multidões. Entenda uma coisa: discípulos têm uma tarefa, servir. As multidões têm uma tarefa, comer. Os seguidores estão aí para comer. Os discípulos sempre estão interessados em servir. É eles que pegam o pão das mãos de Yeshua e levam para as multidões. Está dando para entender a diferença de seguidores que têm uma tarefa muito simples? Os discípulos honram a missão com aquilo que eles têm. Lucas 8:3. Levantar a moral das mulheres agora aí. Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras, essas mulheres cooperavam no sustento com os seus bens. Discípulos utilizam o que têm para a missão. Seguidores sabe o que? Extraem da missão o máximo possível. O máximo de demanda, o máximo de sustento, tudo que puder, vai extrair. Discípulos, como essas mulheres eram, elas sustentavam o ministério de Cristo com aquilo que elas tinham. Essas eram mulheres discípulas de Cristo. Né? Vamos quebrar o machismo aqui, né? A gente só falou discípulos, parece que só tinha homens. Não, existiam muitas mulheres que seguiam a Cristo. E elas o sustentavam com os seus bens. E Yeshua diz em Mateus 16:24 que todos aqueles que quiserem vir deveriam negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir. E Yeshua não forçou ninguém. Eu sempre gosto desse texto porque ele fala todo aquele que quiser. Ninguém forçou ninguém a fazer nada. Por mais que o evangelho e o discipulado de Cristo era rígido, não era obrigatório. Entendeu? Era só quem queria. Se você não quiser, você pode ser um seguidor, não tem problema. É isso que Yeshua estava dizendo. Quando muitos dos seus discípulos vão embora, ele olha para os outros e fala, vocês querem ir também? Vai. Se tiver muito difícil, vai embora. Ele dá essa palavra porque ele fala, não é por força. Ninguém está forçado a fazer nada. É só se você quiser. Se você quiser ser raso a vida inteira, seja. Mas não venha falar para mim que você é um discípulo. Não venha dizer por aí que você é discípulo. Porque não é. Porque o discípulo tem uma característica clara, ele nega a si mesmo. Ele segue a Cristo. Não preserva a si mesmo. E não seguir a Cristo. Para dizer, eu sou. Porque muitos falavam, eu estou junto, Senhor. Eu vou com você. Ele falou, não, querido, conforto aqui não. Eu não tenho. Isso você não vai encontrar. Eu estou junto, Senhor, mas eu vou só ali, tá? E já volto. Ele falou, não, enquanto você for ali, eu já não estou mais aqui, porque esse ali vai virar outra coisa e outra coisa. A hora que você for sepultar o seu pai, o seu irmão vai ter um problema. E, enfim, isso vai acontecer sempre. E você vai sempre cuidar das suas coisas e nunca vai seguir.
É assim. Discípulos desejam sempre aprender mais. As escrituras falam que num determinado dia os discípulos de Yeshua chegam nele em Lucas 11 e falam: Senhor, nos ensina a orar. Nós queremos aprender a orar. João ensinou os discípulos dele a orar, nos ensina também a orar. E as escrituras falam que Yeshua ensina para eles uma das coisas mais importantes que a gente pode ler, que é a oração do Pai Nosso. Quando vocês orarem, priorizem o secreto. Entrem num lugar secreto. Mas ele não ensinou isso para todo mundo, entendeu? Ele falou: entrem e falem com o teu pai. Por quê? Porque discípulos perguntaram. E a pergunta do discípulo beneficia todo o propósito de Deus. A pergunta do seguidor é só para ele: como eu faço para herdar a vida eterna? A conversa de Nicodemos era sobre o propósito? Não, era sobre ele. Porque ele era um seguidor, um curioso, assim como um jovem rico. Mas que quando tem acesso à mensagem do evangelho que ele tinha que fazer, ele logo não sabe. Ele logo se perde. Eles desejavam desenvolver um sacerdócio. E quando eles são confrontados com a sua lealdade, eles crescem ainda mais. Eles não param. Quando Yeshua pergunta para Pedro: você me ama? Eu amo, você me ama? Na terceira vez a gente está quase chorando. Eu amo o Senhor. Porque Yeshua estava perguntando: você vai ser leal a mim até o fim? Ele era um discípulo, entende? Um discípulo é questionado para que se extraia de você a melhor coisa. Um seguidor, quando é questionado, se entristece, fica triste e foge e vai embora. Essa é uma grande diferença. Dentre os discípulos de Yeshua, dos apóstolos, havia um que as escrituras falam que era o traidor, Judas Iscariotes. Sabe quem era Judas Iscariotes? Judas Iscariotes era de um grupo, de uma seita, na época, chamada de Os Zelotes. Sabe o que eles acreditavam? Eles acreditavam que o reino de Deus ia ser tomado à força. Sabe por que Judas se associou a Cristo? Porque ele viu em Cristo uma oportunidade de acontecer aquilo que ele esperava. Olha, esse homem tem o respeito de todo Israel. Ele vai reinar sobre Israel. E nós vamos tomar em sua força. Sabe o que começou a acontecer com Judas nos 3 anos que ele caminhou com Yeshua? Ele começou a se decepcionar. Porque tudo o que ele queria, que era um rei, que governasse sobre Israel, tomasse o rei à força, o império de Roma, ele não viu. Pelo contrário, ele viu um homem dizendo: eu vou morrer. Eu vou morrer, gente, se preparem. Eu vou ir, eu vou ser humilhado, eu vou ser exposto numa cruz. E eu já estou me preparando para isso. E quando Judas ouviu essa mensagem, ele logo se prepara. Falou: esse homem não era o homem que eu achei que fosse realizar aquilo que eu queria. Não tem o ideal de ministério que eu projetei. E para mim a maior decepção de Judas foi essa. Porque durante os 3 anos, ele teve a oportunidade de deixar de ser um seguidor e se transformar num discípulo. Mas só que durante 3 anos ele manteve as suas ideias. Ele não trocou as suas ideias. Ele não deixou de ser um zelote. No primeiro dia que ele foi chamado, ele era um zelote. E quando ele traiu a Cristo, ele era um zelote ainda. Tudo que ele acreditava se manteve inalterado. E para mim essa é uma outra grande característica do seguidor. Ele não muda. Ele é firme no propósito dele. E sabe para mim o que representa esse tipo de pessoas que não se alteram? 2 coisas. Primeiro, elas roubam o pão dos filhos. Elas roubam as forças daqueles que deveriam receber. Porque Judas estava ali sempre roubando o dinheiro do ministério de Cristo. Durante todo o tempo, ele extraía coisas ocultas. Sabe o que representa? Tirando vantagens. Sabe o que representa uma pessoa que apenas está comprometida em seguir e querendo que encontrar nessa missão uma satisfação daquilo que ela deveria ter deixado? Ela extrai os recursos e ela corre um grande risco de se tornar um traidor. Todo seguidor que não se transforma num discípulo corre um grande risco de trair a missão. Assim como Judas fez. Corre um grande risco de trair a missão, sabe por quê? Por causa da decepção que você vai enfrentar. Ela vai se tornar tão grande
vai chegar um ponto que vai ficar insuportável. Porque você ficou decepcionado, porque não era aquilo que você buscava, assim como Judas. Ele buscava um rei que tomasse o reino na força. Ele encontrou um homem que queria dar a vida. Caraca, não é isso que eu queria. E ele se decepciona com Cristo. Profundamente. E mesmo com todos os avisos, mesmo na ceia, falando, um de vocês vai me trair, mesmo assim, ele continua o propósito dele até o final, cara. Era ainda um zelote. Essa seita dos zelotes não era algo oficial da época. Era um grupo, sabe, seleto de homens que tinha essa prática, que se reuniam e a teoria deles era: nós vamos arrebentar tudo, nós vamos tomar, nós precisamos de alguém. Existe até alguns comentários do Talmud que falam que um dia Judas chamou Yeshua para ir numa reunião deles. E ele queria persuadir a Jesus a virar um zelote. E Yeshua falou: não, eu não vou virar um zelote. Porque vocês não são a expressão oficial do que Deus está fazendo. Vocês são um movimento aleatório. E foi tão forte que ele queria trazer Cristo, entende? Para que fosse o representante daquele grupo que eles tinham. É só um comentário, tá? Isso não é escritural, é só um comentário para que a gente entenda que isso era uma seita muito forte que havia na época. Pessoas frustradas roubam os recursos da missão. Enquanto nós não deixarmos os nossos propósitos pessoais, nós vamos ser sempre frustrados e nós corremos o risco de nos tornar inimigos dos propósitos de Deus. O discípulo, ele vive por um propósito. Qual é o propósito que alimenta a vida de um discípulo? João 15:8 diz: Yeshua fala: nisto é glorificado o meu Pai, em que vocês deem muito fruto, e assim vocês vão vos tornar meus discípulos. Sabe qual é a intenção da vida de um discípulo? Glorificar o Pai. Como? Dando muito fruto. Nós já falamos disso muitas vezes. O que é o fruto? Nós aprendemos durante muito tempo que o fruto seriam as almas. Não, o fruto que Yeshua está falando, os discípulos vão dar muito fruto, são aqueles que estão expressando a característica de Deus, entende? Estão aprendendo e estão sendo transformados. Estão manifestando justiça, amor, compaixão, misericórdia. Esse é o fruto. Sim, tem falado pela Flávia, passando por processo como uma árvore passa. Que nasce, é desenvolvida, frutifica, cresce, passa por tempestades. Galhos caem, mas ela permanece. Esse é um discípulo que frutifica, porque ele permaneceu. Era um pouco do que a gente ia falar do Salmo 84. Permanecer diante de Deus, permanecer na presença, permanecer com Cristo até o fim. Por isso que ele fala: vocês não vão ir até o fim. Por que vocês não vão ir até o fim? Não é porque vocês não gostam, não querem estar apenas. É porque vocês têm coisas de vocês para resolver. E enquanto você não resolver isso, você nunca deixa de ser um seguidor. Você vai ser sempre um seguidor, não um discípulo. O discípulo glorifica ao Pai, dando frutos. O seguidor, ele à beira do caminho, ele recebe um juízo. As escrituras falam em Mateus 21:19, que um certo dia Yeshua vai até uma figueira. E ele chega na figueira procurando frutos nela. E ele não encontra, apenas folhas. E ele diz assim: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Sabe o que é para mim isso? É quando chega um momento que não dá mais, entendeu? E Cristo exige, fala: ei, cadê o fruto? Não tem? Então agora você não vai produzir nunca mais. Para mim essa é uma característica de seguidores. Eles acham que são discípulos. Esse é o problema. O engano é a pior coisa que tem. Eu sou descomprometido. Eu não sou atento àquilo que Deus fala. Mas eu sou convencido de que eu estou junto com você, Jesus. Porque eu tenho um sentimento de... como que eu vou dizer isso? Como que é quando a gente tem empatia? Porque eu sinto empatia por Deus, por Cristo. Não quer dizer que eu sigo Ele, não. Tinha muita gente que era simpático de Cristo, mas tinha pouquíssimas pessoas que estavam dispostas a dar tudo, a vida, para estar com Ele. Discípulos sabem que precisam frutificar para se tornarem verdadeiros. E Yeshua fala: no fim,
nos últimos dias, vocês conhecerão os meus discípulos, porque eles vão ter amor uns pelos outros. Eles vão se amar. Eles vão ser homens comprometidos, atentos, homens que ouvem e obedecem. Esse vai ser a característica dos discípulos. E para mim o que nós temos é uma chance, assim como Judas teve e todos os outros tiveram. Se você olhar o perfil e a história daqueles homens, eles não eram homens tão bonzinhos, bons. Se você vê Pedro na crucificação cortando a orelha do soldado, e depois você vai ler a carta de 1 Pedro, você fala, não é o mesmo homem. Porque ali ele queria fazer justiça e ele arranca a orelha do soldado mau. Mas quando ele escreve a carta, ele já, filhinhos. Porque era um homem transformado pelo amor, entende? Sim. Mesmo negando Cristo, ele ainda estava num processo, entende? Mas no final, ele se tornou um verdadeiro discípulo. Porque ele tinha a característica do seu discipulador. Ele se parecia mesmo com Cristo. Porque ele tinha um amor que não era dele, era de Cristo. Nós precisamos definir algumas coisas. O nosso objetivo como comunidade não é ter muitos seguidores, por mais que possam haver. Mas para mim o principal objetivo é não ter pessoas iludidas, enganadas, que vão achar, estou junto. Não está. Até o fim não. É temporário. Mas nós temos uma chance. E Yeshua nos deu uma chance, entende? Quando Ele nos chamou, a questão é a postura que nós vamos ter daqui para frente. Isso que vai diferenciar se nós vamos sugar a missão ou se nós vamos alimentar a missão. E eu queria que a gente tivesse um momento de reflexão agora. Se tudo que nós estamos vivendo se parece mais com características de seguidores de Cristo do que com discípulos de Cristo. Se os nossos recursos são usados para sustentar a missão ou para sugar dela. Se a gente dá mais demanda do que ajuda. Isso não é para que a gente seja culpado, é para que se defina as coisas. E Yeshua olha para nós e fala, o que vocês estão procurando? Não é para que a gente se entristeça. Por mais que muitos vão se entristecer, não tem problema. O que você está buscando? Depende do que você está buscando, você nunca vai encontrar no Evangelho. E depende do que você está procurando. Yeshua vai falar, vem, que eu vou te mostrar o que você está procurando. A questão é a gente mudar essa intenção do nosso coração. Sair de um engano. Fazer parte de uma igreja não me faz discípulo de Cristo. Ir num culto, ou dois, não me faz discípulo de Cristo. Estar aqui, nós cantando juntos, não faz. Orando junto também não faz. O que me faz discípulo de Cristo é uma disposição de estar com Ele, perto dEle. Não dá para conciliar, põe isso na tua cabeça. Eu vou conciliar, Senhor, eu vou só ali resolver um negócio e eu já volto. Não dá. Enquanto as virgens foram buscar óleo e elas voltaram, o noivo já tinha chegado e fechado a porta. Não tem como. É preciso que haja uma definição de coração. Isso é uma decisão. Entende? Isso não fala de Deus agora fazendo algo em nós. Ele já fez tudo. Isso fala de uma postura. Discípulos são comprometidos com a causa. Não são soltos, entendem um processo de submissão, de vida, de amor, de estar junto, de compartilhar a vida, de compartilhar propósito. Seguidores não têm essa consciência porque não prestam atenção. Os seguidores ouviram toda a mensagem do próprio Cristo e não acreditaram, gente. O que seria eu ou você? A nossa pregação, por mais boa que fosse, não seria suficiente. Quando o rico estava ardendo, ele fala assim, Pai Abraão, manda pelo menos com que Lázaro volte. Se alguém voltar dos mortos, os meus irmãos, a minha família vai acreditar. Pai Abraão fala, não, ele não vai voltar dos mortos. Mesmo que Lázaro volte dos mortos, eles ainda não vão crer. Se eles não acreditam nos profetas e em Moisés,
eles não acreditam em mais ninguém. Ainda que alguém ressuscite, falou, eu vi o inferno, eu vi Satanás, eu vi tudo. Cara, você tem que acreditar, você precisa acreditar. Mesmo assim, ainda não vai dar. Porque não se trata da maravilha com que é feita, entende? Se trata do coração que recebe. Eu queria que a gente tivesse um momento para orar agora. Assim como nós iniciamos essa reunião com uma postura de humildade, quando nós falamos isso e trazemos essa mensagem, eu não falo como alguém que já alcançou, mas como alguém que está desejando muito se tornar. Pai, nós sabemos que o caminho ainda é muito longo, Senhor. Nós sabemos que existem muitas coisas que nós temos que alinhar no nosso interior. Primeiro, queremos te agradecer porque você nos deu uma oportunidade. Você entregou na mão de pessoas aqui uma moeda, na mão de outras 2, na mão de outras 5 moedas, Pai. E o que nós vamos fazer com ela vai definir aonde nós vamos chegar, Senhor. O que nós seremos. Que tipo de pessoas, que tipo de comunidade nós seremos. Pai, eu oro para que você traga sobre nós sensatez nessa manhã. Pai, nós não queremos estar enganados, achando uma coisa e se comportando de outra forma. Pai, eu te peço que você alinhe o nosso coração para que a gente te siga sem perguntas. Pai, nós queremos te pedir que o nosso coração seja sustentado por você, para que cessem os dilemas, cessem as questões, cesse a cegueira, Pai, de achar que estar num lugar é o bastante. Não é, Senhor. Pai, nós não queremos mais estar em lugar nenhum, Senhor, e não estar diante de você de verdade. Estar entre pessoas e ao mesmo tempo estar sozinho. Não queremos mais se esconder em nada, Pai. Nós queremos se tornar homens, Senhor, verdadeiros discípulos que seguem Yeshua até o fim. Senhor, tira do nosso coração o desejo de encontrar esse conforto. Yeshua, nós te pedimos que você nos convença de uma vez por todas que as coisas mortas já não são mais coisas para nós. Pai, nós queremos nos comprometer com isso nessa manhã. Yeshua, que haja uma definição em tudo que nós estamos fazendo. Sim. Quando você nos mandar embora, nós não vamos ir. Porque para onde nós poderíamos ir, Yeshua? Mesmo que você nos mande sair e ir embora, para onde nós iríamos? Não existe nenhum outro que tenha as palavras de vida. Nós não temos para onde ir. Senhor, nós nos arrependemos nessa manhã de apenas extrair os recursos da missão. Nós nos arrependemos das nossas frustrações que minam, Senhor, o propósito e a força daquilo que você está fazendo. Nós nos arrependemos, Pai, de posturas antigas, posturas superficiais, posturas de curiosidade, de participar sem ser parte, de estar sem se doar, Senhor. Nós nos arrependemos dessas posturas. Senhor, nós nos arrependemos dessas posturas. Nós queremos deixar de ser homens inconstantes. Mas mesmo que você nos repreenda dentro desse barco, Senhor, nós queremos te conhecer ainda mais. Quem é esse homem que está falando ao mar? Fala de novo ao mar nessa manhã, Pai, porque esse mar está conturbado. Parece que nós vamos morrer. Parece que nós não vamos aguentar essa tempestade. Por isso nós estamos aqui te acordando nessa manhã, Senhor. Mesmo que você pareça estar indiferente àquilo que nós estamos passando, você está perto. Nós estamos te acordando, Senhor. A nossa oração nessa manhã, Yeshua, nos salva.
Só você tem as palavras de salvação. Nos salva nessa manhã. Mesmo que você revele a nossa incredulidade. Nos salva, Yeshua. Nos salva. Muda a nossa história nessa manhã. Pai, define, traz definição. Você disse que a Escritura, a Tua palavra é como uma espada de 2 gumes, Senhor, que penetra até o ponto de dividir. Eu te peço, divide nessa manhã. Sim. Gera divisão nesse lugar, nessa manhã, Pai. Porque você não veio para trazer paz para a terra, você veio trazer uma espada. Pai, eu oro para que essa espada esteja entre nós nessa manhã. Divide as intenções, Senhor. Sim, alinha-nos. Alinha-nos ao Teu plano. Alinha-nos. Alinha-nos ao Teu plano, Senhor. Queremos a sua vida,